País e o mundo, cordiais saudações, bem-vindo a mais uma edição do programa 3600 Segundos, o programa da televisão de Moçambique que tem como objetivo central a divulgação de trabalhos académicos desenvolvidos a nível das instituições de ensino superior a nível do país. Ao longo das edições do nosso programa, temos estado a promover o debate de trabalhos académicos relevantes e que obviamente causam alguma transformação social. Na edição de hoje, vamos falar sobre o nível de qualidade dos trabalhos académicos apresentados nas instituições de ensino superior. E para tal, contamos com o nosso painel e também com uma plateia que melhor vão nos ajudar a debruçar sobre este assunto que tem estado a preocupar todo o país, porque tem-se estado a verificar muita, mas muita incoerência nos trabalhos académicos. Doutor Fazenda, saudações. Mais um debate. Como é que se sente? Estou muito bem disposto. Mais um debate, sim, para falarmos daquilo que é a qualidade dos trabalhos académicos que são desenvolvidos nas instituições de ensino superior moçambicanas. Muito obrigada. Ao lado do doutor Fazenda temos o doutor José Maria, a quem desde já saúdo. Mais um debate. Como é que se sente e o que é que vamos aqui conversar? Muito obrigado. Saudações a todos. Obrigado. Bem, vamos ao debate. Exatamente. Ao lado do Dr. José Maria, temos mais um convidado, que é o Dr. Júlio Gonçalves, diretor executivo da Associação das Instituições de Ensino Superior Privadas a nível daqui de Moçambique. Saudações, bem-vindo ao debate. Muito obrigado, bom dia e vamos debater. Obrigada a nós. Lá mais no canto temos o Dr. Naguib Omar, que é diretor-geral do ISCIM. Saudações, bem-vindo. Muito obrigado à TVM pelo convite formulado. Cumprimento aos painelistas que estão aqui no painel principal e a todos os que estão na plateia representando as instituições de ensino superior. Obrigado e espero poder dar o meu contributo também para este tema candente. Obrigado. Muito bem, o painel principal já está apresentado, mas também temos uma plateia que, como eu disse ainda na abertura do programa, vai nos ajudar a melhor explorar o tema que nos propomos hoje aqui a debater. Doutor Fazenda, vamos debater hoje sobre o nível de qualidade dos trabalhos académicos apresentados nas instituições de ensino superior. Por que desse tema? O que é que vem mesmo para ser debatido? Entendeu-se melhor debater este tema porque tem sido inquietação por parte das instituições de ensino superior, tem sido também inquietação por parte da sociedade relativamente àquilo que é a qualidade dos trabalhos académicos que são desenvolvidos. Em algum determinado momento é porque não há iniciativas que não contenham dentro de si alguma fraude, sobretudo no caso de plágios. Há muito plágio que é realizado e isso é comentado por tudo que é canto. E aí há necessidade de ter que ocorrer alguma coisa, alguma transformação. E eu penso que vamos ouvir aqui um conjunto de propostas e de soluções para que possamos sair desse imbróglio, porque cometer o plágio ou cometer alguma outra forma de fraude acadêmica não é honroso, quer para a pessoa, quer para a instituição, quer para a sociedade. Exatamente como o doutor Fazenda disse, o tema é bastante pertinente. Já agora, a pergunta que posso deixar ficar para o doutor Júlio Gonçalves, que, como disse, é o diretor executivo da Associação de Instituições de Ensino Superior Privadas. Que tipos de trabalhos académicos são apresentados a nível das nossas instituições académicas, sobretudo nas que estão sob tutela da vossa associação? Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria saudar a todos os magníficos reitores que nos delegaram para representar a essa sociedade, neste evento das instituições de ensino superior e privadas em particular. E desejar também à plateia que está aqui, aos meus colegas panelistas. Relativamente aos tipos de trabalhos que têm sido apresentados nas nossas instituições de ensino superior, quer públicas como privadas, são trabalhos do primeiro nível de graduação que se chamam monografias científicas. Mas depois temos outro nível, segundo nível de graduação, que temos o mestrado, que são dissertações, depois temos doutoramentos e pós-doutoramentos.
Ora, no geral, esses trabalhos, daquilo que a gente tem constatado, é que devem ser aproveitados. Devem ser aproveitados na produção, no aumento da produção e produtividade. Portanto, a academia, naquilo que nós sempre pensamos e temos discutido, é que a academia tem que se virar para o campo, para a sociedade. Não estar uma academia encerrada, fechada dentro de si. Portanto, eu penso que a partir desses trabalhos, esse tipo de eventos que nós temos, que a televisão de Moçambique está desenvolvendo, vamos despertar a consciência mesmo dos empresários. Estou a me referir, por exemplo, à CTA. Podemos despertar a ela a consciência de que, afinal de contas, no nosso país há trabalhos que podem ser aproveitados para a melhoria de qualidade, do nível de vida, mesmo a questão de água, a questão de medicina, etc, etc, etc. Portanto, é um assunto de relevância para o nosso ponto de vista, por isso nós levamos esta mensagem para vir aqui agradecer em primeiro lugar. Exatamente, obrigada, Dr. Gonçalves. Dr. Naguib, estamos aqui a falar de diversos trabalhos que são produzidos a nível das nossas instituições, mas a pergunta que não quer calar é: será que todos os trabalhos para obtenção de graus académicos têm qualidade suficiente? Mais uma vez, bom dia. Eu gostaria de, antes de responder a sua pergunta, partir de um pressuposto básico. Nós estamos a falar de qualidade. Qualidade é um termo que genericamente é utilizado pelas pessoas quando nós dizemos que um objeto tem melhor qualidade do que outra. Compreende-se isso sob o ponto de vista do senso comum, digamos. Mas nós, na universidade e não só, nos outros setores, temos que relativizar a questão da qualidade. Qualidade não é um termo absoluto. Ela depende, naturalmente, dos indicadores e dos padrões que são estabelecidos para uma determinada qualidade que nós pretendemos atingir. Logo, esta questão dos trabalhos de fim de curso está intrinsecamente ligado, em primeiro lugar, ao currículo. Logo aí ao currículo, porque o currículo é que dá-nos, digamos, a orientação sobre aquilo que o curso vai realizar. Mas para além do currículo, depois a prática, obviamente. Portanto, o trabalho de fim de curso, para mim, ele não se distancia e não se aparta da outra parte da formação do estudante. Vou dar um exemplo. Se o currículo não contém uma disciplina de métodos quantitativos ou análise ou metodologias de ensino, metodologias de investigação, no primeiro ano em que a pessoa entra na faculdade, na instituição de ensino superior, eu acho que ele deve começar a ter noções sobre isso. E deve, ao longo do curso, antes do trabalho de fim do curso, ir desenvolvendo isso nas aulas, nos trabalhos que executa nas aulas. Temos que, e eu acho que já estamos a fazer, naturalmente estaremos a fazer, nós não nos quedamos apenas pelos testes tradicionais, já começa a haver outras formas de avaliação e uma dessas formas de avaliação podem ser os trabalhos. Portanto, os estudantes devem ir treinando ao longo da sua formação, utilizando os conhecimentos metodológicos para depois, quando chegarem ao trabalho de fim de curso, poderem estar, enfim, já mais preparados. Para dar o pontapé de saída, eu gostaria de tecer estas considerações, depois, certamente, se tiver oportunidade, irei desenvolver outros assuntos. Muito obrigado. Exatamente. O Dr. Naguib esteve aqui a levantar um aspecto muito interessante. Ao longo das formações, os estudantes são ensinados sobre metodologias de trabalho científico. Entretanto, o que pode estar a falhar para que, mesmo tendo aulas de método, os estudantes continuem a fazer trabalhos plagiadores e sem qualidade? Dr. José Maria está aqui hoje como metodólogo, certamente ao longo da sua função tem estado a adotar os seus estudantes de métodos para uma elaboração correta dos trabalhos científicos. O que pode estar a falhar? Obrigado. Primeiramente,
parabenizar a realização e produção deste programa e deixar claro que este momento é um momento de maturidade acadêmico-científico, porque nós começamos a olhar para nós, para um dos objetos que é a academia. Qual é a qualidade dos trabalhos que a academia vem produzindo? Quem para discutir isto para si é sinal de maturidade. Então, para mim, parabéns. O que é que deve estar a falhar? Eu particularmente quero trazer dimensões para pensar a qualidade dos trabalhos científicos. E a primeira dimensão que eu acho que deve ser discutida é a dimensão técnico-formal. O que é que eu entendo como a dimensão técnico-formal? É que nos falta um instrumento geral para classificar e padronizar o que são trabalhos científicos em Moçambique. Assim, nós temos várias instituições, as instituições optam por criar seus mecanismos, criar seus regulamentos, mas a avaliação dos trabalhos científicos não é feita somente por quem é da instituição, ela é avaliada também por pares externos. E o par externo pode não estar alinhado ao instrumento que é utilizado para avaliação. Então, esta é a primeira dimensão. A segunda dimensão que eu trago é a dimensão científico-epistemológica. Assim, de nada adianta para nós sentarmos aqui e tentar discutir trabalhos científicos sem voltar a um método científico. Então, assim, de nada adianta ter um trabalho formalmente bem elaborado e não trazer vazio em relação a um método. Então, a segunda dimensão para nós pensarmos qualidade dos trabalhos científicos é a dimensão científica-epistemológica. A terceira dimensão, eu vou apoiar-me um pouco ao que o professor Naguib já trouxe, é em parte o que eu chamo da dimensão do objeto de formação. Para cada formação, e isto tem que estar previsto no currículo, nós temos que, o trabalho final do curso tem que expressar o que a pessoa vem se formando. E eu tenho um exemplo muito interessante que é o das medicinas. Nas licenciaturas de medicina não se escreve o trabalho final do curso. Por quê? Porque a prática é que demonstra se você aprendeu ou não a ser médico. A tua profissão não se faz a partir de um trabalho de pesquisa, um método e tudo mais. Existe pesquisa na medicina, mas não temos trabalhos de final de curso de medicina. E o último, volto e apoio novamente ao professor Fazenda, é a dimensão a dimensão ética, que isto tem a ver exatamente com o plágio. Então é assim, se nós não tivermos clareza de que os nossos trabalhos científicos devem ser atendidos com base nestas dimensões, depois avançamos para os indicadores para classificar, não estaremos já a errar. Erramos por quê? Erramos primeiro porque não temos um documento, uma técnica, uma forma para normar aquilo que é a produção do conhecimento científico em Moçambique. Erramos por quê? Porque fazemos trabalhos científicos e não nos atendemos ao método científico. Erramos por quê? Erramos porque dizemos que formamos engenheiros, engenho, o criador, e nossos engenheiros não criam nada. Erramos porque, em vez de tentarmos produzir novos conhecimentos, copiamos dos outros ou nos copiamos, que é ainda mais grave. Obrigado. Doutor Fazenda, na primeira fase os nossos painelistas deixaram ficar algumas observações e também comentários em torno do nosso tema. Tem algum comentário que queira fazer ou podemos já começar com o debate, tanto com o painel principal e também com a plateia? Eu penso que podemos entrar no debate sem esquecer, sobretudo, a questão ética aqui na realização dos trabalhos, que eu penso que é uma das dimensões muito mais pesada, mas simplesmente ter que dizer que, para além daquilo que são as monografias desenvolvidas na altura de trabalhos de licenciatura, existem outras instituições no nosso país que a forma de culminação de estudos é com base em simulação empresarial, e há outros que fazem relatórios de estágio e que não estão colocados nesta dimensão que a monografia tem, tanto como existem exames de Estado. E também penso que durante a nossa conversa aqui vamos poder debater sobre esses aspectos. Muito obrigado. Exatamente, chegado o momento de também quem estiver na nossa plateia e quiser fazer alguma observação, alguma contribuição e também alguma pergunta para os nossos painelistas, que levante a mão, se identifique, depois vamos deixar o nosso debate rolar. Tem alguém que queira fazer alguma questão pertinente?
Caso não, doutor Fazenda, nós atualmente temos estado a ver que algumas instituições de ensino superior têm um portfólio onde são guardados todos os trabalhos académicos para, no caso de plágio, logo apitar, chamam de como se fosse um dispositivo que identificasse palavras recorrentes de trabalhos anteriores. Será que esse método pode ser viável a nível de todas as instituições de ensino superior, mesmo para evitar plágio? Atualmente, todas as instituições de ensino superior praticamente usam Moodle ou formas de ensino online desenvolvido a partir do Moodle. O Moodle, por defeito, já tem lá um software anti-plágio, que é o Acand. O Acand detecta plágio. A única questão que tem acontecido é que muitas das instituições não fazem a devida configuração deste software que já está lá integrado. Porque estando ele bem configurado, ele detecta todas as passagens que provavelmente tenham alguma situação de plágio. Mas, como estava no debate, os colegas também do painel. Como docentes que são, alguma vez que se depararem com uma situação de plágio, qual é o encaminhamento que vocês devem fazer? O estudante vai a tribunal, uma vez que estamos a tratar aqui de plágio científico, é alguém que vai ser chamado de licenciado, de mestre, de doutor, enquanto fez um plágio. Qual é o encaminhamento que, a nível das instituições privadas aqui de ensino superior do país, tem dado a esse tipo de situação? Bom, relativamente à questão do plágio, em princípio é um crime e, como tal, ele deve ser tratado como crime. Mas tratando-se de uma pedagogia, tratando-se de assuntos pedagógicos, nós, como professores, recomendaria que, em primeiro lugar, convidemos o estudante. É preciso convidar o estudante, demonstrar onde é que está o problema. Porque muitas vezes o que tem havido na nossa sociedade, não há aquilo que se chama educação moral. Há um aspecto negativo, mesmo a inspeção. Nós temos que ter uma cultura de uma inspeção educativa, a mostrar onde que está o erro. Porque por mais que multe, aplique uma multa, se não sensibilizou e não lhe mostrou quão isto constitui erro grave para a sociedade, para a comunidade, ele jamais vai conseguir perceber e assumir. Por isso que nas instituições, quando há situações de plágio, não basta apenas aplicar o regulamento que está lá patente, ou penalizando o estudante 2, 3, 4 anos de expulsão, etc, etc, etc. Vamos ganhar o estudante, vamos chamar, vamos lhe fazer ver onde que é o problema. E depois, dizermos por que nós estamos a punir. Portanto, essa componente educativa é sempre fundamental nos nossos dias. Exatamente, obrigada. Doutor Naguib, e qual é o impacto do plágio para o portfólio de cientificidade do nosso país, uma vez que estamos aqui a tentar criar um histórico nacional de doutores, de licenciados, de mestres? O plágio pode ou não prejudicar a qualidade do ensino a nível nacional? Bom, eu tenho um entendimento um pouco diferente em relação a essa problemática. Em primeiro lugar, eu acho que a nossa abordagem deve ser no sentido preventivo. Procurar evitar o plágio. E por que eu digo isto? Porque, por exemplo, a nível do primeiro ciclo de estudos, que é a licenciatura, é assim que nós chamamos aqui em Moçambique, não existe apenas a monografia como forma de culminação de estudos. Foram dados aqui exemplos do curso de medicina, mas não só, os cursos de gestão, de contabilidade, por exemplo, utilizam outras modalidades para culminarem os seus estudos. E essas modalidades permitem
que o plágio seja minimizado, porque a dinâmica dos mesmos e a forma como os mesmos são preparados fazem com que os estudantes tenham mesmo que trabalhar, porque se eles não trabalharem não vão conseguir atingir os seus objetivos. Outra modalidade que eu, ao longo da vida, tive a oportunidade de testemunhar, por exemplo, e isto não significa que isto que eu vou referir-me não tenha uma dimensão metodológica e científica. Mas, por exemplo, fazer um relatório de estágio, fazer um estágio relativo à sua atividade e apresentar esse relatório de estágio tem provavelmente muito mais valor do que uma monografia, porque retrata uma situação concreta e traz eventualmente soluções para essa situação concreta de estágio. Poder-me-ão colocar uma outra questão. Temos, com o número de estudantes cada vez maior que terminam os vários ciclos, obviamente que os lugares de estágio serão restritos, não é? E esse será um problema. Pronto, mas aquilo que for possível fazer-se desta maneira, eu acho que se devia fazer. Devia-se também procurar outras modalidades de culminação de estudos. Provavelmente hoje no mundo, e isto traria uma nova discussão, por exemplo, a nível de licenciatura já não se exigem monografias. Pode-se exigir, e eu dei alguns exemplos, o professor José Maria Langa deu o exemplo da medicina, eu falei do relatório de estágio, falei da simulação empresarial, posso falar também, por exemplo, dos projetos de investigação aplicada, que são diferentes de uma monografia. Portanto, eu entendo que o plágio pode existir, mas o que as instituições devem fazer é encontrar formas de prevenção desse mesmo plágio. A acontecer o plágio, hoje já há mecanismos, como se disse, para detectar, inclusivamente esses mecanismos normalmente estabelecem limites, não é? Percentagens. Por vezes, sei lá, se há 10% de plágio, aceita-se, se é um bocadinho mais, já não se aceita. Isso também é tudo discutível, não é? Por que eu tenho que aceitar 10%? Eu acho que deveria aceitar 0% de plágio, porque plagiar não é correto. Mas por que por vezes também as pessoas plagiam? Algumas. Outras são imbuídas de má fé e querem mesmo praticar a fraude. Mas outras provavelmente não estão suficientemente educadas para destrinçar o que é plágio, do que é referência e do que é citação, por exemplo, não é? E hoje, como nós temos um manancial muito grande de informação a que podemos ter acesso, acabam por pegar a informação que existe nos vários sites da internet e escarrapachar lá nas monografias. Portanto, a minha opinião, repito, é que devemos pôr em prática mecanismos de prevenção para que esse plágio não se verifique. E aquilo que estamos a discutir aqui, grandemente, é a nível da licenciatura. Mas não nos podemos esquecer que nós temos outros níveis, de mestrado e doutoramento. Exatamente, Dr. Naguib, vamos poder continuar mais adiante a discutir. Okay, obrigado. Agora, a minha plateia, tenho uma questão para lançar para eles. A nível das instituições de ensino, com certeza já nos deparamos com aqueles colegas que nunca fazem um trabalho científico e que vivem encomendando. Como é que vocês olham para esse cenário e que impacto isso pode causar para a qualidade do profissional que há de sair dali formado? Penso que quem quiser falar pode levantar a mão, o microfone está aí mesmo ao lado. Sim? Saudações, seu nome? Meu nome é Samuel Taquana, candidato a título de mestre na Universidade Eduardo Mondlane. Sim, na minha opinião, em relação à pergunta já lançada, é que no final nós vamos ter esta questão que aqui está sendo colocada. Mas eu gostaria de trazer uma abordagem, porque não adianta nós só chegarmos a dizer que está havendo plágio, mas temos que tentar perceber quais são os antecedentes que levam a surgir esse plágio. Primeiro, eu acho que
é claro que existem as pessoas que fazem o plágio mesmo sabendo que é plágio. Então, eu não queria muito ir na dimensão moral, mas eu queria ir muito na questão técnica em si. O que eu vejo é que, apesar que os professores de metodologia científica, elas possam ensinar tudo, mas eu vejo que o grande desafio é o estudante no ato de produção científica. Eu diria a questão da redação científica. Porque, no fim, nós podemos aprender regras de citação, referências bibliográficas. E eu levo uma informação do certo autor e eu vou escrevendo. Então, só que no ato da redação científica, na questão de parafrasear o texto, eu acabo cometendo o erro de deixar como está assim, como vinha o autor dizendo, e não ter a criatividade de traduzir essa informação. Então, esta pessoa, no fim, pode ser considerado que fez plágio, mas esse plágio aconteceu por dificuldade da questão de redação científica. Então, esta questão da dificuldade do estudante no final do curso de fazer redação científica surge por essa questão que está sendo levantada. Então, se eu, durante os trabalhos, durante o âmbito da formação, não participo nos trabalhos, não treino a questão da redação científica, no final vou ter essas dificuldades. Muito obrigada, Samuel. Sim, já temos mais um braço levantado ali de baixo. Saudações, seu nome? Muito bom dia ao painel, a todos aqui presentes. Frank Silvestre Mucauca, docente do Instituto Superior de Gestão, Comércio e Finanças. Vou mesmo direto à questão colocada pela apresentadora relativamente aos problemas ou à questão dos estudantes que encomendam os trabalhos. Quais é que são as consequências relativamente a isso? As consequências são justamente estas que estamos aqui a tratar. No final das contas, temos trabalhos sem qualidade, temos o plágio. E está-se aqui a falar de plágio. Importa também definirmos o que é plágio. Plágio é quando alguém ou um pesquisador toma para si um trabalho ou chama a titularidade de um trabalho que não lhe pertence. Isto pode ser consciente ou inconscientemente. Inconscientemente, na medida em que ele, por conta da encomendação de trabalhos, acaba aqui se esquecendo de algumas regras de metodologia, tais como citação. Porque, por vezes, ele sabe que a monografia, para se fazer uma monografia, importa que se chamem autores para sustentar a sua base. Mas, entretanto, ele vai chamar autores, vai sustentar a sua posição, mas, no final das contas, porque não sabe fazer a citação, ibidem, segundo tal, ele acaba deixando que em branco. E aquilo acaba sendo plágio inconsciente. Mas não deixa de ser plágio. Porque, durante a sua carreira, esteve habituado a esta moda de encomendar trabalhos e, consequentemente, escapou-lhe algum requisito sobre elaboração de trabalho de pesquisa. Então, a consequência da encomenda de trabalho há de ser esta: plágio, falsificação no final das contas. Exatamente. Mais alguma? Sim, sim. Tem um microfone aí? Saudações, seu nome? Bom dia a todos. Alice Schumann, docente no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Bom, tentando dar um contributo em relação à questão que foi colocada, eu diria que, eventualmente, estamos a fugir um pouco no sentido de tentarmos perceber como é que se chega a um trabalho final e fala-se de plágio. Temos que ter em conta que um estudante, quando ele inicia a pesquisa que vai culminar, podemos aqui focar na questão da modalidade da monografia, ele não o faz sozinho. Normalmente os estudantes têm o supervisor a acompanhar a elaboração do trabalho. O supervisor a orientar o estudante naquilo que deve ser acautelado em todos os sentidos em relação à pesquisa que o estudante vai desenvolver. Se o papel do supervisor for cumprido na íntegra e com responsabilidade, em função daquilo que são as regras que cada instituição tem para a elaboração de um trabalho de final de curso, eu acredito que a questão de se chegar ao final e se detectar uma situação de plágio em relação a uma monografia estará, de certa forma, minimizada. Mesmo esta componente que foi aqui colocada de encomenda de trabalhos, isso só é possível, só acontece porque em algum momento os próprios supervisores, que são docentes, não fazem o que lhes compete fazer. Porque se uma instituição tem um regulamento e tem uma cronologia
bem definida de como é que devem ser levadas a cabo as atividades para a elaboração de um trabalho que pressupõe, em princípio, que o estudante, ao longo do tempo que vai elaborando o trabalho, tem que ir apresentando relatórios das várias fases que vão fazer parte deste trabalho, relatórios estes em que também tem lá a assinatura do supervisor. Eu acredito que muitas das vezes seria possível minimizar a questão do plágio. Então, no lugar de focarmos só a responsabilidade em relação ao estudante, aqui a responsabilidade é de todos. A responsabilidade é dos docentes, que são supervisores, a responsabilidade é também das instituições, que devem criar mecanismos de controle, que devem ser verificadas ao longo da elaboração do trabalho, para se evitar que se chegue ao final e se venha a qualificar aquele trabalho como sendo plágio. Então, se isto acontece, é porque estamos todos a falhar. Estão a falhar os docentes, estão a falhar as instituições, e podemos aqui desenvolver o debate para tentarmos encontrar formas de minimizar isto. Qual é o papel do supervisor? Qual é o papel das instituições para que se chegue ao final e se evite o plágio? Principalmente nas monografias, conforme disse o doutor Naguib. Nas outras modalidades, a situação está um tanto quanto minimizada, porque, por exemplo, se estivermos a falar de um relatório, o estudante vai desenvolvendo este trabalho com acompanhamento dos docentes ou do supervisor, e as probabilidades de ocorrer situações de plágio são mais minimizadas. Em outras modalidades, que depois vamos aqui debater, vamos também verificar que isto está mais minimizado. Mas em relação à monografia, eu acho que é possível minimizar o plágio. O plágio sempre vai existir. Se é um crime, o crime é um facto social. Por mais organizada que seja uma sociedade, sempre teremos o crime, mas é possível minimizar. Obrigada. Muito obrigada. Sim, mais uma intervenção. Sim, saudações. Respondo por nome de Jorge Tambi, jurista criminalista. Dizer que falar da qualidade de trabalhos de final de curso, para mim, é primeiro falar do ensino, da qualidade do ensino e aprendizagem. Não se pode falar de qualidade, porque da qualidade dos trabalhos, sem falar da qualidade do ensino. Conforme dizia a doutora, há quem sempre está por detrás do estudante que está a fazer o trabalho do final do curso. E esse é um docente que controla esse trabalho. Está sempre a receber o trabalho e a dar dicas ao estudante de como proceder. Então, nós temos que falar da formação desse docente. Se esse docente está dotado de capacidades para esse efeito. Porque se o próprio docente não tem conhecimentos científicos, ou seja, não tem domínio de metodologia de investigação científica, provavelmente esse estudante também vai optar pelo plágio. Falando de plágio, é caótico, porque vejamos que nós, como investigadores, não sabemos como chegar, até como abrir o próprio livro. O próprio investigador não sabe como pegar o livro, como chegar ao conteúdo que ele quer lá alcançar. Então, isso é muito triste. Vamos no próprio docente. Ele não investiga, porque se for um docente investigativo, só de abrir esse trabalho dá para ver que não. Aqui trata-se de plágio, porque sendo o docente que investiga, que lê, que aprecia os trabalhos, os artigos, ele consegue ver que, na verdade, já li esse trabalho, essa página é do fulano, até logo traz uma nota para o próprio estudante, que aqui trata-se do plágio. Então, falar de qualidade de um trabalho que passou de um docente, vejamos que está a falar de penalização. A quem nós vamos penalizar? Porque o próprio docente deu aval que esse trabalho pode proceder, porque está correto. Vamos penalizar o estudante ou o próprio docente? Muito obrigado. Exatamente, devemos de retornar à nossa plateia, mas a plateia levantou um assunto bastante pertinente que tem a ver com o papel do supervisor. A questão que eu vou deixar para os meus painelistas, sem indicar, quem quiser pode falar, assim, porque estamos num debate.
como supervisor ou a nível das instituições de ensino superior, o que é que tem sido feito para garantir que os supervisores dos trabalhos académicos sejam exímios e que cumpram escrupulosamente com as imposições no trabalho científico? Tanto doutor Fazenda, doutor Maria, sejam à vontade. Posso começar? Pode sim. Muito obrigado. Eu quero voltar um pouco mais para trás, reparar para os anos que lá se foram. Naquilo que eu conheço, pelo menos até o ano 2000 ou 2002, muitas das instituições de ensino superior da altura não tinham a disciplina de metodologia de investigação científica nos currículos. Significa que a maior parte das pessoas formadas naquela altura provavelmente tenham este problema de supervisão, primeiro porque não tiveram metodologia de investigação científica e passaram, praticamente tudo vem daquilo que é a criatividade individual. Depois desse período, 2002 para cá, todas as instituições introduziram a cadeira de metodologia de investigação científica no currículo, só que em alguns casos, alguns professores que tiveram que lecionar essa cadeira também não tinham tido metodologia de investigação científica. Exato. E a seguir, passamos a ter uma nova geração que tinha tido metodologia de investigação científica, provavelmente sem ter havido muito debate sobre a questão ética. E eu quero voltar mais uma vez aqui, rebatendo palavras ali do Dr. Jorge, quando ele diz que o supervisor provavelmente pode ser um dos culpados. E eu gostaria de dizer o seguinte, que sempre para todas as instituições de ensino superior há uma página onde o candidato jura por honra que aquele trabalho é da sua autoria, não foi copiado nem em parte nem no todo de alguma outra fonte qualquer. Ele está a jurar por honra. Daí que, normalmente, aquele que é o autor de passagens que não foram citadas no trabalho e que ele encontra que aquilo é plágio, pode, a qualquer momento, processar este indivíduo, porque esse indivíduo jurou por honra. Sim, e ele doutor sabia Fazenda, que... antes mesmo de terminar o seu fio de raciocínio, gostava de saber, a nível das instituições, em que ano é introduzido a cadeira de metodologia de trabalho científico? Porque estamos aqui a falar de plágio na culminação, mas precisamos também de saber em que ano é que os estudantes têm contato com o saber fazer científico. Dependendo das instituições, algumas têm no primeiro ano, outras têm no último ano, e há outras ainda que colocam nos 2 anos, significa no primeiro e no último ano. Há outros ainda que depois do último ano há um período de seminários que é para poder melhorar ainda ou recordar os estudantes o que teriam aprendido na disciplina de metodologia de investigação científica. Mas julgo eu que o problema aqui tem a ver com a carreira toda. Se o estudante tem no primeiro ano, como o professor Naguib disse, tem no primeiro ano a cadeira e a seguir todos os outros professores de outras cadeiras seguintes vão dando trabalho ao estudante e fazem esse controle. Julgo eu que até o fim do curso esse estudante não teria problema e nem estaria a recorrer ao plágio, que é para poder fazer o trabalho, como se diz. Sim, doutor Zé Maria, para além da questão que deixei cá ficar sobre a supervisão, o papel do supervisor, gostava de saber também sobre quais são as vantagens de ter uma cadeira de metodologia a nível da licenciatura nas instituições. Obrigado. É assim, eu não partilho da ideia do professor Fazenda de que a responsabilidade é somente do estudante. Isso pelo fato de ele ter jurado por honra. O ônus de um bom trabalho é tanto do professor como do orientador, e este ônus pode chegar até a instituição. Não só o ônus de um bom trabalho científico, até a nação pode chegar. Se tivermos um trabalho científico bom, quem ganha é o país. Mas também temos que aceitar que quando não temos trabalhos bons, quem perde é também o país e até este estudante. Então, para mim, o ônus de um bom trabalho tem que ser partilhado por todos. O estudante, que é o candidato, o orientador, os professores dele. Aqui, esta questão de ter quem controla todo este conhecimento e preparo que o estudante tem na cadeira de metodologia tem que ser controlado, tem que ser exercitado, tem que ser prática. Eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte. O conhecimento é prática, é treino. A gente, quando vai ver o Cristiano Ronaldo a jogar, fica todo satisfeito pelaquela finta no meio do jogo,
Pensamos que aquilo aconteceu só no jogo. Não. Aquilo é resultado de muito treino e ele põe em prática quando? No dia do jogo. É a mesma coisa que acontece com o conhecimento científico. Se nós não treinarmos técnica, e aqui voltamos àquela dimensão, a primeira dimensão, a dimensão técnico-formal. Se nós não treinarmos técnica, não vamos conseguir pôr em prática. Esta é a questão. Qual é a desvantagem? Desculpa, a vantagem é ter um bom trabalho. Eu costumo dizer aos meus estudantes, talvez o nosso resultado de pesquisa não seja a supercriação, mas o fato de sermos rigorosos com o método, o fato de sermos rigorosos com a técnica, nos dá um bom trabalho. Por quê? Porque pelo menos nós somos tranquilos de que não temos problemas éticos, não temos problemas de falsear dado, falsear resultado. Não. Por quê? Seguimos o que o objeto de pesquisa dá. Na ciência é uma coisa que eu também falo para os meus estudantes, que o objeto ele é melhor visto quando por muitas pessoas várias lentes também foram olhadas. Estou em frente a uma câmera, mas tem gente que me vê melhor do que fora da câmera. Então, assim, quanto mais pessoas olharem para este objeto, nós vamos ter mais aproximação a este objeto. Então, o que significa? Concentre-se na tua lente, concentre-se no teu estudo, no teu foco. Deixe que os outros também façam a mesma coisa, que no final nós teremos um resultado, um estudo que será muito valorizado porque foi por muitas pessoas estudado, isto é, por muitas pessoas olhado. Isto, para mim, é que é o valor de usar a metodologia e praticar o método científico. Exatamente, Dr. Zé Maria. Dr. Naguib ou Dr. Gonçalves, tem algum comentário que queiram fazer relativamente à questão da supervisão, da metodologia e das vantagens de ter metodologia no ensino superior? Sim, esteja à vontade. Há muitas, em minha opinião, há várias dimensões nesta problemática. Há uma dimensão organizacional que pertence à instituição. A instituição tem que estar munida de ferramentas, por um lado, para orientar como é que os trabalhos de fim de curso devem ser feitos. Mas também, pela experiência que eu tenho, procura-se criar setores ou departamentos que possam controlar, sobretudo, a parte metodológica, independentemente dos supervisores terem a responsabilidade que têm, e depois o oponente também tem, na altura da defesa. Claro que sobre esta questão do oponente não é tema do encontro de hoje, eu não vou desenvolver muito, mas muitas vezes o supervisor até tem conhecimentos metodológicos, porque é sobretudo esta dimensão que estamos a discutir bastante no debate de hoje. Ainda não discutimos a outra, não é? Que são os conteúdos científicos da monografia ou do trabalho de fim de curso, porque esses também têm que ser acompanhados. Bom, mas voltando à questão metodológica, muitas vezes os supervisores, não é porque não saibam, é porque muitas vezes não têm sequer tempo ou não se dão o tempo para acompanhar devidamente o estudante. Porque pelo funcionamento das nossas instituições, temos que ser verdadeiros em relação a isso. Os nossos docentes estão super ocupados. Muitas vezes não dão aulas só numa instituição. A dimensão turbo tem vindo a diminuir. Eu espero que realmente, à medida que o país vai tendo cada vez mais capacidade humana, isso vai diminuindo, mas ainda não conseguimos encontrar a situação aproximada do ideal. Portanto, os docentes muitas vezes não têm tempo. Não tendo tempo, eles não dão o concurso que deveriam dar ao seu estudante para que ele desenvolva o trabalho adequadamente. Portanto, a dimensão da instituição, a dimensão do supervisor e a dimensão do próprio estudante. E aqui o estudante, nós não podemos coartar a responsabilidade que ele tem. Concordo com o professor José Maria Langa que o supervisor também tem responsabilidade, mas o trabalho, quando é realizado, a responsabilidade primária e primeira é do estudante. Ele tem que se comprometer que aquele trabalho é seu, porque se assim não for, vamos continuar a ter problemas. Portanto, ele tem que ter o foco. Portanto, gostaria de
considerar estas 3 dimensões para já como importantes para nós continuarmos a discutir. Muito obrigado. Exatamente. Doutor José Maria, um pouquinho só. Agora vou voltar de novo à minha plateia, que já tinha algumas mãos levantadas. Gostamos de saber se a qualidade do ensino secundário de alguma forma contribui para que tenhamos trabalhos académicos sem muita qualidade a nível superior. Sim? Bom dia, Sônia Costa Matola. Antes de responder à sua questão, só queria dizer o seguinte: aquilo que os panelistas estavam a dizer quanto ao papel do professor e o do estudante. Nós só estamos a olhar os dois, e acho que foi o professor Fazenda que estava a dizer, em algumas instituições nós temos a cadeira de metodologia de investigação científica no primeiro, às vezes no final. Mas nós temos que olhar a conjuntura dos professores que estão em volta desse estudante. Muitas das vezes, o estudante ou o professor exige o conteúdo só da sua disciplina quando estava a fazer o trabalho. Já esquece a parte de metodologia. O professor Langa estava a dizer, se nós estamos a ver o Ronaldo a brilhar, é que ele treina. Se o meu colega, que dá outra cadeira, matemática, por exemplo, nos trabalhos do final do semestre, ou de cada módulo, podemos dizer assim, não exige a parte metodológica, esse estudante não está a treinar, ou não está a ensaiar. Chegar do fim do curso, já não tem as noções, porque teve a disciplina no primeiro ano. Puxando para o último ano, é outro problema. Como é que nós vamos treinar já no jogo? É muito difícil. Então, isso tem que ser trabalho em equipe. As instituições devem criar normas que são cumpridas por todos. Aquilo que o doutor Naguib estava a dizer, tem as instituições do ensino superior, tem pessoas que velam pelo trabalho no final. É um trabalho que pode não trazer o resultado esperado, que é a qualidade que estamos a falar hoje, porque traz lacunas desde o primeiro ano até o final. Na minha opinião, tem que ser um trabalho em equipe. E se as instituições desenham as normas, assim como estava a pergunta, em que ano estamos a dar a metodologia, essas normas devem ser cumpridas por todos os docentes das instituições. Voltando para a sua questão, será que no ensino secundário pode influenciar? Na minha opinião, influencia, porque é uma disciplina nova, assim como estava a dizer o doutor Fazenda, talvez desde 2002 que começou. Estando no ensino superior, a pessoa que não conhecia a disciplina não tem o acompanhamento, não tem o treino, isso piora a situação. E muitas das vezes, nem os próprios professores que acompanham o estudante, que são os supervisores, têm o domínio da cadeira de metodologia de investigação científica. O que acontece? Muitos dizem, eu só quero o conteúdo, aquilo que é da minha área. A parte de metodologia vai... Então, muitas das vezes cria confusão para o estudante. Eu ensino uma coisa, mais tarde tem que ir aprender outra coisa. Eu acho que não. Tem que ser uma conjuntura de todos, porque a qualidade não podemos pedir ela no final. Tem que ser um processo. Assim Exatamente. como estava a dizer no princípio, definindo todos, aqui podemos dar uma definição diferente da outra quanto à qualidade. Depende daquilo que nós queremos. Obrigada. Muito obrigada. Aqui deste lado, mesmo para equilíbrio, saudações. Já tem um microfone? Sim, muito bom dia. Eu respondo pelo nome de Samuel França Costa, docente do Instituto Superior de Comércio e Finanças. Para iniciar com a minha contribuição, gostaria de me apoiar à intervenção do Dr. Nadibo, quando falava sobre a questão da qualidade, que não é possível falar de qualidade sem olharmos para certos aspectos metodológicos. Falando dos aspectos metodológicos, eu acho que para que possamos ter a qualidade nos trabalhos científicos, há uma necessidade de haver uma revisão do plano temático referente à própria cadeira da metodologia. Porque, vejamos,
o estudante geralmente termina o seu quarto ano com aspectos referentes à própria monografia, aspectos teóricos. E em nenhum momento chega-se a exercitar aqueles aspectos técnicos. Estou a referir-me a aspectos que têm a ver com análise e interpretação de dados. E é difícil realmente exigirmos qualidade em situações em que não são explorados esses conhecimentos. E também, na minha pesquisa pessoal, o que eu estou referenciando são as minhas análises e a pesquisa pessoal. Pude perceber que o estudante, depois naquele acompanhamento com o seu supervisor, o que chamamos tutor, depois do estudante ter terminado as suas cadeiras curriculares, então aquele acompanhamento do seu supervisor na parte do fazimento da própria monografia. Então, o supervisor tem orientado, sim, tem a sua responsabilidade perante ao seu discente, ao seu candidato, mas o supervisor em algum momento tem encarado algumas dificuldades ou tem sido burlado, desculpem o termo, pelo próprio estudante. Por que tem se manifestado essa burla? Porque o estudante, na orientação, isso já no estudo do caso, onde o supervisor, depois de ter se feito uma revisão da própria metodologia, o estudante, quando já vai ao seu trabalho no campo, aquilo que chamamos de estudo do caso, o estudante tem tido, muitas das vezes, embaraços ou impedimentos na instituição que escolheu como o local para fazer o seu estudo. Havendo isso, porque ultimamente a sociedade também não tem dado abertura a trabalhos de investigação. Tem-se alegado vários motivos, não sei quais, mas tem-se alegado vários motivos. Então, o próprio estudante, ele às vezes não tem usado ou não tem trazido como feedback para o seu supervisor, usando a parte ética. Ele tem falseado a informação. Desculpa, vou pedir a capacidade de síntese mesmo para a gestão de tempo. Ele tem falseado a informação. Havendo isso, o estudante ou o candidato tem procurado de outras maneiras de trazer as informações que havia sido outrora orientado pelo seu supervisor. Então, eu não concordaria que a culpa realmente caberia ao próprio supervisor, porque tem havido esses problemas. Obrigado. Exatamente, obrigado. Uma última questão da plateia, uma última contribuição. Sim, aqui à frente. Sim, já está. Saudações, seu nome? Eu chamo Pedro Chicol, sou docente do Instituto Superior de Formação, Investigação e Ciência. De facto, aqui o problema de trabalho no final do curso parte primeiro do processo do ensino e aprendizagem na instituição. Não só na instituição do ensino superior, mas parte, de facto, do ensino primário e secundário. Mas, focando mais na instituição do ensino superior, podemos ver que durante os 4 anos, ou 5, depende, né? Algumas pessoas reprovam, era importante que, de facto, houvesse mais prática, né? Durante esses 4 anos, ou durante o período de formação. E não só a cadeira de metodologia que aqui é trazida como sendo o foco, sim, eu aceito, mas não é só a cadeira de metodologia sozinha que vai fazer o estudante ser bom para fazer o trabalho acadêmico, né? Dependendo de cada instituição, né? Mas pelo menos eu na minha formação tive a cadeira de metodologia, tive a cadeira de técnica de redação acadêmica, é outra, mas
que não é a metodologia, mas é para você saber citar, não se ensina lá na cadeira de metodologia, é uma outra cadeira. Para além dessa, tem as cadeiras de seminário de pesquisa para você juntar as duas componentes e usar no trabalho. E depois eu tive outra cadeira, mas também essas é um conjunto de disciplinas, mas todas elas juntas engrandecem o trabalho para ficar cada vez mais robusto. Obrigado, penso que ficou essencial. Vou agora devolver a palavra ao meu painel principal e mesmo em jeito de considerações finais, qual é o papel do oponente durante a defesa, durante a observação do trabalho de final de curso? Em considerações finais, mesmo por gestão temporal. Quer ser o primeiro, Dr. Gonçalves? Eu não queria responder essa questão, só queria... Sim, pode, mas em jeito de considerações finais. Ok. Certo. Em termos de considerações finais... Não, pode comentar o que queria comentar, mas em jeito de considerações finais. Okay, obrigado. O que eu queria comentar é que nós somos produto de várias universidades, formados de várias formas. Há várias teorias. Na minha universidade, onde estudei, o supervisor é moderador, não tem um papel fundamental. O trabalho é do estudante. Ele acompanha o professor, consulta-se ao supervisor. Daí que a responsabilidade é do estudante, não do supervisor, embora ele faça parte. Nós, como instituição de ensino superior moçambicana, cá em Moçambique, nós temos nas instituições várias formas, como os outros colegas disseram, métodos de estudo. Há muito tempo chamava-se métodos de estudo e investigação científica. Hoje chama-se metodologia de investigação científica. Hoje fala-se métodos de estudo e investigação científica, que acontece entre o primeiro e o segundo anos, mas nos últimos anos, terceiro e quarto anos, principalmente no quarto ano, há uma cadeira que se chama monografia científica, onde se ensina como essa parte do docente que aprendeu outras técnicas, etc., citações, etc., aquilo que não se aprende nas metodologias de investigação. Capacidade de síntese, Dr. Gonçalves. Capacidade de síntese. Queria saudar esse programa, desejar que não seja a primeira vez que a IESP, a Associação das Instituições de Ensino Superior Privadas em Moçambique, esteja aqui direto. Exatamente. Obrigado, Dr. Naguib. Em jeito de considerações finais, um comentário só. Muito rapidamente dizer que este é um debate que deve continuar e apelar a que todos nós que estamos ligados ao ensino superior possamos dar o nosso contributo, nós que estamos na direção, os professores, os estudantes, o nosso contributo para elevar o ensino superior em Moçambique e os padrões de qualidade do ensino superior, tanto no processo de ensino-aprendizagem como no caso concreto dos trabalhos de fim de curso. Abordamos hoje a questão fundamentalmente da licenciatura, mas certamente teremos a oportunidade de abordar depois a nível dos mestrados e dos doutoramentos. Portanto, eu incentivo que este programa continue, que o debate continue e que nós estejamos sempre prontos a fazer mais e melhor. Muito obrigado a todos e, sobretudo, à TVM. Exatamente. Com certeza nós havemos de continuar com mais debates similares. Professor José Maria, em jeito de considerações finais. Muito obrigado. Eu vou começar pela questão do oponente. Eu costumo dizer sempre que o oponente ele é primeiramente um arguente. Ele poderá se opor ao trabalho, mas primeiro ele vai para arguir. Arguir é tensionar se temos ali um produto científico ou não. Dependendo desta tensão, ele poderá ficar um oponente, mas a priori nós não temos, no momento da criação de uma banca de final de curso, um oponente. Temos ali um arguente. Agora, o que eu costumo dizer é o seguinte, talvez pela falsa ideia de que todos somos doutores, pensamos também que todos podemos supervisionar ou orientar trabalhos de final de curso. Esta é outra coisa que temos que discutir lá atrás. Até porque
Nem todo o profissional que está na academia fez um trabalho de final de curso. Então, que mecanismos é que ele tem para orientar ou supervisionar? Às vezes até pensamos que é a mesma coisa. Orientar um trabalho é uma coisa, supervisionar o trabalho é outra coisa. E isso no trabalho prático fica claro. Temos o orientador e temos aquele que vai supervisionar. Nem sempre a função de supervisor está com o orientador. Então, são muitas coisas que temos que vir discutir. E como são muitas coisas, devemos de discutir numa próxima oportunidade. Doutor Fazenda, registro de considerações finais. Só para dizer que softwares como Authenticate disponível na internet, que são usados por algumas grandes revistas internacionais como Nexa, Elsevier, eles detectam 1/3 dos trabalhos que são submetidos são todos de plágio. Agora, a nível nacional, uma das coisas que sempre se pensa, e isto praticamente é obrigatório, é que todas as instituições têm de ter um repositório científico, onde são depositados trabalhos para poder facilitar algum controle. Por outro lado, nós temos uma outra questão. O Instituto Nacional de Normalização e Qualidade ainda não criou normas típicas moçambicanas, como o caso, por exemplo, do Brasil, que tem o ABNT, o caso de outros países que têm outras normas, como o caso dos psicólogos americanos que têm a APA e por aí em diante. O nosso caso específico, o Instituto Nacional de Normalização de Qualidade tinha que criar uma norma para trabalhos científicos. Obrigado. Exatamente, ficou aqui apelo para o Instituto Nacional de Controle de Qualidade para que se crie uma norma para controlar a qualidade dos trabalhos científicos. Quanto a si, caro telespectador, que tenha um trabalho científico e que queira ver o mesmo ser alvo de debate no nosso programa, é só enviar por nosso endereço eletrônico si3600tvm@gmail.com. Foi com muito prazer que trabalhamos para si. Voltamos a ver-nos numa próxima oportunidade. Não se esqueça, continue a acompanhar a restante programação da televisão de Moçambique. Fique em casa e protege-se da Covid-19. Até lá.